Amigos do Diálogo Espírita, sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Vamos tratar no tema livre da questão das oferendas a Deus, desde a antiguidade até os dias de hoje. Que tipo de presente nós podemos oferecer a Deus que agrade ao nosso Pai espiritual? Seguiremos com as questões enviadas ao nosso programa, que esclarecerão sobre a eutanásia de animais e sobre a licitude ou não de se pedir, de se orar a Deus para que haja uma intervenção em favor do reatamento de um casamento, digamos assim. Finalmente, Cristo e nós no terceiro milênio trata da parábola da ovelha extraviada. Começa agora Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai tratar das oferendas a Deus através da história. Nós sabemos que isso remonta mais antiga, aos mais antigos tempos, a mais alta antiguidade, como se costuma dizer. E predominava principalmente no paganismo politeísta, né? E depois foi se transplantando para as demais religiões, mesmo nas três grandes religiões politeístas da atualidade. Eu estou aqui com a companheira Rose e o Gilberto. Eu quero passar para vocês, antes de passar para vocês, melhor dizendo, aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 669, quando diz assim: remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? E a resposta aqui eu vou sintetizar, né? Acreditavam que um ser animado tinha mais valor aos olhos de Deus, primeiro de animais e depois de homens, de pessoas. E tanto mais valor se dava, quanto maior fosse a importância social das pessoas que eram sacrificadas, como geralmente ainda fazemos hoje. Quanto mais afeto e consideração, a gente procura dar melhores presentes. Era assim que os homens antigos interpretavam. O que vocês gostariam de comentar inicialmente sobre isso? Wilson, Rose, prezados amigos, podíamos dizer que era em função da dificuldade que os homens tinham na época de entender o real significado do que seria uma oferenda a Deus, então, né? Então imaginava-se que a oferenda seria um ser humano, como se falou, um animal, uma comida, uma coisa qualquer, que viria em benefício deles, então. E a gente sabe hoje, passados esses anos todos, que não era bem assim. Então, eu entendo que seria a dificuldade de entendimento do que seria, como que seria, o que seria feito para agradar a Deus propriamente dito, então. Você acha que não vê aí assim nessa uma inteligência muito rudimentar dos homens primitivos, que eles tinham necessidade de materializar alguma coisa para agradar a Deus, porque eles não conseguiam pensar, sentir uma coisa abstrata, né? Através só do afeto. Então, será que passa por aí? Não? O que você acha? O que a gente sabe, né, do que se estuda e do que nós observamos até mesmo na atualidade, é que as relações dos homens com Deus sempre se baseiam na visão que o homem faz da natureza ao seu redor, do poder criador e de si mesmo. Se ele imagina que Deus é uma reprodução em ponto grande daquilo que ele é em ponto pequeno, isso é uma criatura que pode ser comprada, pode ser agradada, está sujeito a flutuações, não é, das homenagens das pessoas, ele naturalmente vai poder comprar, ou vai tentar comprar essa proteção divina com aquilo que para ele tem de mais precioso. Os seus bens mais caros, aquilo que lhe dê mais sacrifício. E na antiguidade, aquilo que para ele era mais precioso, mais difícil de ofertar, naturalmente era a vida humana, né? Que tinha maior valor para alguns povos, nem para todos. Ou os animais que eram preciosos para tantos, que eram o tesouro da família.
E ao longo do tempo, não é, se foi modificando esse tipo de oferenda. Mas, naturalmente, no fundo das questões da homenagem a Deus, com certeza, está a ideia antropomórfica, a ideia de que o Deus pode ser comprado, pode ser agradado, depende das homenagens humanas e, portanto, a sua proteção depende daquilo que nós façamos para homenageá-lo. A gente fazendo, ainda puxando um pouquinho da história, né? A gente lembra, por exemplo, aqui dos Incas, né? Nos países andinos, eles praticavam muito sacrifícios de animais, eram muito comuns nos ritos religiosos. E havia, em algumas ocasiões especiais, também que eles sacrificavam crianças e moças virgens, né? Que eram ofertadas aos deuses. E na Bíblia a gente vê também, né, muitas passagens sugerem que era hábito entre eles promover esses sacrifícios humanos. E um caso emblemático é de Abraão, né, onde foi designado por um anjo, foi requisitado que fosse submetesse ao sacrifício humano do seu primogênito, né, como uma prova de fé. E na hora H, o anjo disse, não, tudo bem, você já provou que você realmente ia chegar até as vias de fato, então aí o Abraão pega e substitui por um carneiro. Tudo bem, é um teste de fé e não chegou a se consumar, mas isso mostra, como eu disse em outras passagens, que havia uma vários adequação, relatos, né? ao primitivismo da época, não é? Homens primitivos, sacrifícios primitivos. A questão é na atualidade, né? Como é que nós encaramos essa questão? Então aí que tá. Aí, antes, inclusive, de a gente seguir nessa linha, é porque aqui Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos, numa sequência, e eu acho importante, embora a gente, talvez, o nosso amigo telespectador ache que a gente vai dar uma desviadinha, mas é importante a gente não se omitir nessa questão 671 aqui, quando ele diz assim, Kardec pergunta, que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças. Poderá equiparar-se quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Veja só a inteligência da pergunta de Kardec já há 160 anos atrás praticamente. E aí os espíritos respondem, esses povos são impelidos pelos maus espíritos e fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda, ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que se lhe dê. Por que então há de um fazer guerra ao outro, sob o fundamento de ser religião deste diferente da sua? E aí a resposta continua. Queria que vocês comentassem um pouquinho em cima disso. Desculpe. Eu imagino, Wilson, Rose, que o homem ainda não acordou para os exemplos deixados por Jesus, tá? Então, porque não foi nos ensinado que nós temos que sacrificar alguém, como você bem colocou, porque não concordamos com as suas ideias, né? Não concordamos com a sua filosofia religiosa ou coisa parecida. Ignorância pura e simples, não me passa outra coisa pela cabeça. Porque não faz sentido uma coisa tão primitiva como a Rosa acabou de falar, e aí entra o quê? Entra o poder do ego. Eu vou fazer isso porque eu quero me impor, eu quero dominar. Entra a materialidade também. Então eu não diria que hoje já seja por ignorância, hoje não é, era anteriormente. Hoje é para querer alcançar alguma coisa, o poder a qualquer custo. Me parece que é dessa forma, me corrija se eu estiver errado. O que a gente tem a impressão, né, e o que até o estudo da história indica, é que buscando agradar a Deus, o homem, na verdade, está buscando, de alguma forma, benesses para si mesmo. Exatamente. Enquanto ele procura o bem para si mesmo, acima do bem para o outro, ele vai procurar oferecer aquilo que para ele é mais precioso. Uma pessoa assim tem uma visão material ainda. Então ela pensa em bens materiais.
não é? De acordo com a época, os sacrifícios variam, mas, de qualquer forma, denotam o quê? Um primitivismo de visão, compreensível ao longo da evolução humana, naturalmente, porque o homem tem a visão da criança, não é? Criança espiritual, que busca agradar a Deus para proteger a si mesmo. Pois é, mas aí, só desculpa interrompê-la, mas o que a gente... primitivo. Não, é primitivo. Mas o problema é que, em muitas situações, na nossa atualidade, essas pessoas, esses grupos, até povos, eles se fecham e se negam ao diálogo. Então eles são impermeáveis a qualquer coisa que seja antagônica ao que eles pensam. Eles não aceitam conversar. Porque então eles ficam atendendo aos seus próprios interesses, seja por quais motivações sejam, mas eles acham que são os donos da verdade e ponto final. Aí não envolve também, eu penso, algo primitivo. Eles não são mais primitivos. Sim, podem até eles pensar se negam como a enxergar tal, uma realidade exatamente, por interesses pessoais de outros, dominação. Penso, que qualquer pessoa que pensa que agrada a Deus com sacrifícios ou que quer impor ao outro, à força, as suas próprias crenças, ela tem uma visão infantil de Deus, e primitiva da evolução, até mesmo espiritual humana. Como é possível conceber um Deus que criou esses trilhões de galáxias que existem pelo universo, suscetível a sacrifícios até mesmo atuais, como acender velas, fazer promessas, e fazer oferendas ou doar quantias para igrejas? Como é possível um Deus, universal, que criou tudo que existe, ser comprado por oferendas? São visões ainda infantis da mente humana. Exatamente. Então, aqui a gente pensa assim, os povos antigos e ainda atualmente alguns deles tentam agradar Deus com colheitas, com plantações, com animais, com flores, com incensos, com joias e por aí afora. A questão 672 do Livro dos Espíritos também é muito interessante. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? E agora? Já vos respondi declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes podereis fazer. Repito que a intenção é tudo o que o fato nada vale. Que o fato nada vale. E a 673, antes de passar para vocês, também aqui no comecinho ela diz o seguinte: não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E lá no final ele repete: não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres, as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? E os Espíritos respondem: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. E aí ele completa, Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que é. Sabe que precisa falar mais, hein? Não é possível. Sabe que precisa? Não precisa mais, não. E o grande problema nosso, Wilson, Rose, prezados amigos, é que para nós está tudo bem quando nós estamos tranquilos, quando nós estamos linearmente num sentido. Agora, quando começamos a ver curvas encruzilhadas, a gente começa a oferecer tudo que está ao nosso lado para querer ter uma recompensa, O que a doutrina espírita, em suma, nos ensina? Que Deus não é suscetível de ser comprado, agradado com oferendas, que esse é um pensamento ainda infantil, de quem busca proteção para si mesmo, quem busca o bem para si mesmo. Que a criatura espiritualizada, ela entende que as leis divinas exigem a harmonia entre as criaturas, o amor, a fraternidade, e que se harmoniza com a lei divina, acima da ideia primitiva de agradar a Deus, que é até irrelevante, mas se harmoniza com as leis divinas, aquele que serve ao semelhante, aquele que busca criar em torno de si a generosidade, a compaixão, a fraternidade, trabalhando pelo bem comum.
Eu queria só para encerrar aqui um pequeno trecho do item 8 do Evangelho segundo, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito. Ele está se referindo àquela passagem que Jesus diz: ide reconciliar-vos com seu irmão enquanto está a caminho com ele. Né? Para resumir aqui, para a gente fechar, a gente só diz o seguinte, eu acho que vocês concordam comigo, que hoje, na atualidade, o que Deus espera, né, além disso que já foi dito, é realmente o trabalho no bem, é o sacrifício pelos outros, o sacrifício do nosso egoísmo, do nosso despender o nosso tempo, abrir mão do nosso conforto, sair da zona de conforto, né? É isso que Deus espera, porque isso é construtivo e não isso aquilo é o que nos faz bem, e não aquilo né? que destrua o que quer que seja a vida de pessoas ou bens materiais. Isso aí não leva a lugar nenhum. Meus irmãos, a gente podia até discorrer mais um pouquinho, nosso período, nosso tempo do tema livre está esgotado, nosso programa segue. Uma outra oportunidade a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Muito obrigado, até mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da ADE Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Olá, nós vamos conversar hoje sobre uma das parábolas de Jesus, aquela que fala da ovelha perdida. Jesus costumava conversar com o povo usando o recurso das parábolas, historietas, que facilitavam trazer o conhecimento espiritual ao nível de entendimento das pessoas de todas as épocas, né? Não somente da sua época, com certeza. Ele estava rodeado de pessoas e estava recebendo pessoas que eram consideradas de má vida, acolhendo pessoas que não tinham uma reputação tão boa em relação aos demais. Os fariseus começaram a criticá-lo, murmurar que Jesus realmente não tomava muito cuidado ao selecionar as companhias, acolhendo a todos que o buscavam, interessados em modificar-se. E ele, vendo aquilo, ele comentou assim, que tinha vindo para exatamente atender as pessoas que precisavam mais, e contou uma historieta, uma parábola, dizendo assim: se um homem está no campo e tem 100 ovelhas, e se ele perde uma das ovelhas que sobe aos montes, que sai de perto dele, ele não larga aquelas 99 ovelhas em segurança no campo
e não sai andando e procurando até encontrar a ovelha perdida e colocando-a junto das outras. Ele volta para a sua casa, reúne os seus familiares e seus amigos com alegria, dizendo: recuperei o meu bem, recuperei a minha ovelha, e se alegram todos com ele. O que Jesus queria nos dizer com essa parábola? Ele queria nos lembrar que ele veio para nós todos, veio para nos auxiliar, para nos apoiar, mesmo que nós tenhamos defeitos, mesmo que nós tenhamos problemas e limitações a vencer em nossa vida. Principalmente, ele queria nos ensinar que é exatamente para aquele que precisa mais, que a orientação espiritual tem que estar acessível e tem que estar aberta. E é assim que nós fazemos nas nossas casas de oração. Recebemos com mais atenção, amor e consideração a pessoa que tem problemas, a pessoa que precisa de nós. Temos indulgência e fraternidade para com aquele que demonstra em si a necessidade da mudança, mas que tem ainda as deficiências próprias da vida humana. O que Jesus nos ensinava é que, acima das aparências, nós temos que valorizar a oportunidade de difundirmos o ensinamento, a palavra que ele nos trouxe para as pessoas que necessitam. Que temos que abraçar aqueles que nos buscam nas casas de oração e buscarmos juntos o caminho da renovação, sem pretendermos estar em situação melhor do que outra. Quando ele nos diz que há muito mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que lá estão, o que isso significa para nós? Significa que, embora as nossas dificuldades e limitações, ele nos ama, ele nos quer, nos busca através das suas lições, e que, quando conseguimos nos harmonizar com as leis divinas, quando conseguimos nos harmonizar com a necessidade de fraternidade, da busca da espiritualização, quando desejamos realmente transformar-nos moralmente, ele nos acolhe e se alegra conosco. E, acima de tudo, isso nos indica o quê? Que ninguém está condenado ou perdido, que não há penas eternas, mas que todo aquele que se perde do seu caminho está sendo aguardado ansiosamente pelo seu grupo espiritual, pela sua família espiritual, pelo seu anjo da guarda, pelo seu mentor, que busca conduzi-lo para o caminho certo. Isso nos dá também muita alegria como pais, como familiares, não é? Por aquelas pessoas da nossa família que eventualmente nós achamos que ainda não encontraram seu rumo. Todos nós temos a nossa hora. E, com certeza, a bondade de Deus, a visão de Jesus, o seu amor, seu zelo por nós, nos envolve com mais profundidade, quando, reconhecendo as nossas dificuldades, nós buscamos a transformação moral e o caminho novo. Paulo de Tarso foi procurado num momento de crise assim. Quantos outros, né, reconhecendo as suas dificuldades, se transformaram? A esperança, a certeza de que somos amados e que Jesus valoriza o nosso esforço, daqueles que nos rodeiam, das pessoas que precisam dele, sem se ater às aparências, é que nos dá uma esperança, uma alegria de viver. A compreensão, então, com a parábola da ovelha perdida, de que somos amados, de que há esperança e que o nosso desejo de melhoria é acolhido e é valorizado, é que nos dão as energias e as forças, a alegria e o estímulo para buscarmos em nós mesmos e ao nosso redor os requisitos para o nosso processo de espiritualização. Muita paz. Prezados amigos, o Espiritismo Responde hoje temos duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: estou separada de meu marido há 4 meses, mas continuo amando-o e sei que ele também me ama, mas não conseguimos nos acertar. É correto pedir ajuda a Deus e aos espíritos para conseguirmos voltar a viver juntos? Pergunta muito interessante é essa. Certamente que não se recomenda procurar um centro espírita ou pedir ajuda a Deus em qualquer lugar para resolver apenas problemas estritamente materiais,
querer ganhar na loteria, ou mesmo resolver um problema, atender os caprichos de problemas amorosos, de paixões passageiras. Mas se nós estamos imbuídos de sentimentos sinceros, de querer retomar uma relação que já trouxe ou tem potencial de nos proporcionar felicidade, se nós estamos nos esforçando para combater o nosso egoísmo e todos aqueles outros defeitos de caráter que às vezes atrapalham a vida a dois, se nós já somos capazes de respeitar o livre-arbítrio do nosso parceiro, entendemos que sim, que é lícito recorrer à oração e fazer pedidos para uma possível interferência dos espíritos em nosso favor nesse sentido. Não se trata de fazer trabalhos, né, de amarrar a outra pessoa à nossa vida, como se ouve falar por aí, que se faz trabalho para amarrar e tal, não deixar... existe ainda essas situações, mas não dentro da doutrina espírita. Mas de sensibilizar esse parceiro, a parceira, no caso seu, dele, né, a partir de um sentimento que emana do nosso coração, para envolvê-lo em harmonia, em compreensão, em tolerância e desejo de uma feliz convivência. Nós não devemos esperar também que espíritos muito superiores, né, venham resolver os nossos problemas, mas que é lícito imaginar que espíritos, porque existem os espíritos de familiares, espíritos amigos, simpáticos, que se interessam pelos nossos problemas pessoais, inclusive pela nossa saúde e até mesmo por problemas financeiros. Eles têm afinidade conosco, eles se preocupam com o nosso bem-estar. Então, sim, é possível recorrer a eles nessas situações. A segunda pergunta é a seguinte: os espíritos também condenam a eutanásia de animais quando eles estão muito doentes e não têm mais cura? Podemos praticar a eutanásia em animais? Há quem entenda que, apesar de se tratar de seres inferiores da natureza, nem por isso nós podemos deixar de dispensar a eles cuidados e recursos para amenizar o sofrimento deles, né? Ou a manutenção da vida. Até porque eles são idênticos, eles também são seres em evolução. E nós devemos ter um respeito grande e procurar fazê-los proporcionar uma vida confortável, condizente, pelo menos, com qualquer ser vivo. Contudo, temos que ter bom senso, né? São louváveis os esforços daqueles que cuidam bem dos seus animais domésticos, ou de profissionais, até de voluntários, que procuram salvar a vida de animais selvagens, encontrados às vezes doentes, ou com maus tratos, como pássaros, mamíferos, tartarugas, ou que agem também para facilitar a sua reprodução e a proteção da espécie. Agora, especificamente sobre a eutanásia, nós entendemos que em casos extremos, aqueles animais desenganados, com doenças crônicas ou irreversíveis, ou que sofreram um acidente, já estão às vezes agonizantes, em questão de horas ou de poucos dias, né? Onde se revelará fatal aquele acidente, acredito que sim, que podemos abreviar a sua existência, porque nada mais se pode ser feito. Estaremos, na verdade, praticando a ortotanásia, que é a morte no momento certo, sem agir com crueldade ou por qualquer ganho financeiro, mas também sem prolongar a vida daquele ser indefinida inutilmente. Então nós reforçamos apenas aqui que isso aí é baseado, essa nossa opinião embasada nos estudos espíritas, né? Mas sempre com reservas, porque na época a doutrina espírita não tratou assim tão profundamente. Fala na vida de vegetais, de animais, com respeito, com dedicação, né, que não devem ser exterminados para satisfação puramente egoística dos seres humanos, mas há momentos, essas situações mais específicas, com que a realidade que a gente vive hoje é um pouco diferente. Então, finalizando e resumindo a questão, sim, a eutanásia em animais, em certas circunstâncias, ela, no nosso ponto de vista, é permitida. Se não há mais recurso, nada a fazer, por que não? Né? Nosso
As razões dos fatos fica daqui no nosso programa também. Muita paz a todos, voltamos na próxima semana. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro Espiritismo, Jesus de Novo na Terra, de autoria de Adilton Pugliese. É constituído por 52 crônicas que realçam a conexão entre os ensinamentos morais do mestre e a substância dos postulados científicos, filosóficos e éticos da doutrina espírita. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba para adepr@adepr.org.br.